Oi, pessoal. Vamos lá então. Vamos começar nossa aula sobre unidades de medida e conversões. A gente está num contexto aí de ciências biológicas, então a primeira pergunta provavelmente que se faça é por que eu tenho que medir, né? Fazer uma aula, uma disciplina dessa e uma aula de medidas, né? Então, quando a gente faz um apanhado mais geral, assim, fala dos seres vivos, a gente tem que lembrar sempre que eles têm massa, então, né, são constituídos de matéria, são seres que trocam, né, energia com o meio, e aí a gente vai conhecer as definições de energia, de sistema e universo, e ver o que é esse meio que a gente tanto fala, né, como que essas trocas podem acontecer. A gente também tem o espaço, né? Então, se seres vivos estão nesse espaço, ocupam esse espaço, e aí a gente tem que conhecer que espaço é esse, e claro, né, vivem na dimensão do tempo. Então, a gente tem aí um tempo relacionado a cada frequência, a cada ocasião que esses seres vivos existem, tá? Então, vamos dar uma olhada basicamente no geral de cada um deles, e daí nas próximas aulas a gente vai falando dos tópicos mais especificamente, tá? O que a gente tem que lembrar sempre é que medida é uma relação de repetição de fenômenos, tá? Então, tudo que se mede, e eu não estou falando aqui de frequência, né? Não estou falando que o que se mede é uma frequência, pode ser, mas tudo que se mede tem um fenômeno de repetição associado. Então, por exemplo, o batimento cardíaco ocorre a cada tanto tempo. Quando a gente fala em batimento das asas ou bater das asas, a gente tem ali uma relação de que esse movimento está associado, por exemplo, à velocidade, ao impulso, ao tempo de voo, à necessidade morfológica daquele animal e por aí vai, tá? Mas se a gente falar, por exemplo, de estações do ano, a gente não tem uma frequência, por exemplo, física, a gente tem uma repetição de condições climáticas. E isso também está associado a uma medida, né? Então está associado aí a uma repetição de fenômenos, sejam eles quais forem. Isso traz para a gente uma relação importante de que, por exemplo, a gente fala em batimentos cardíacos, os valores não são tão alterados no sentido de, se a gente falar quais eram os batimentos cardíacos normais há 10 anos, há 20 anos. Mas se a gente falar em estações do ano, há algumas décadas elas eram bem definidas e hoje já nem tanto. Então, quando a gente fala em medida, a gente tem que lembrar sempre que é uma coisa não estática, então não é uma coisa que fica parada. É algo que vai se adequando às realidades presentes e às necessidades que a gente tem de mensurar alguma coisa. A gente vai falar um pouco no decorrer da aula sobre esses aspectos mais gerais. Para a gente medir, a gente precisa conhecer um pouco então das grandezas físicas, tá? O que são grandezas físicas? Uma definição bem geral abrange três pontos importantes. Grandezas físicas podem ser medidas, então elas precisam de uma medição, estar associadas a uma medição. São associadas a um valor numérico, então aí a gente tem sempre um valor, né, para essa medida, e principalmente elas precisam de uma unidade de medida. Isso aqui é um dos grandes fatores de erro e de equívoco que a gente vai conhecer no decorrer aí da disciplina, mas nessa aula um pouco também, tá? E essas grandezas físicas, afinal, estão contempladas onde? Né? Em vários segmentos. Então a gente tem aqui desde as mais conhecidas, né? Massa, tempo, comprimento, velocidade. E aí a gente vai para o campo que a gente chamaria de um campo mais físico da física, né? Mas é um campo aí que é utilizado cotidianamente. Aceleração, força, energia, trabalho, temperatura, pressão. Todas essas grandezas aqui têm essas três regras consideradas e verdadeiras. Então, a gente tem medidas, né, nessas grandezas, a gente tem valor numérico e a gente tem unidades. Não apenas uma unidade, porque a gente vai ver daqui a pouco que unidade existe um sistema padronizado, mas a gente tem unidades aí derivadas, então a gente tem várias e várias possibilidades para isso. Mas como é que a gente obtém essas grandezas, né? Elas vêm da onde? Alguém descobre, alguém inventa, né? Então a gente precisa partir aí do nosso método científico. Método científico, para quem está em ciências biológicas, é um aspecto bastante importante e bastante falado. Então eu não vou dedicar muito tempo aqui, mas só para a gente aproximar aí da nossa disciplina a realidade, que é para que ocorra a elaboração, né,
a descoberta de grandezas físicas, a gente vai ter que ter, primeiramente, observações e comparações. No segundo momento, a gente tem generalizações, e aí a gente chama de parâmetro qualitativo, porque generalizar não quer dizer que a gente vai dar valores, mas a gente pode generalizar comportamentos, generalizar observações, generalizar repetições, né? E para, num terceiro momento, elaborar uma hipótese e uma teoria. Se for falar em linhas bem gerais, é assim que se faz ciência, né? Observa, compara, generaliza e elabora essas hipóteses. O que a gente tem que ter em mente aqui para organismos vivos é que esses organismos são bastante complexos. Então a gente tem aí uma complexidade grande em que a gente não pode simplesmente acreditar no que está vendo. A gente precisa de generalizações palpáveis, ou seja, a gente precisa que as coisas sejam generalizadas, mas de uma forma que seja reprodutível para todo aquele grupo ou todo aquele sistema que a gente está estudando, tá? E aí a gente tem então que as medidas científicas que a gente obtém geram unidades bem definidas. Bem definidas não quer dizer que sejam unidades simples, tá? O que eu quero dizer com isso? Unidades, a gente vai ver daqui a pouco, podem ser simples, como a gente chama de metro, quilômetro, graus Celsius, atmosferas, né, ATM, mas a gente pode ter unidades derivadas aí combinando todas elas e que são bastante complicadas, tá? Então, de novo, seres vivos são complexos. Seres complexos, quanto mais detalhadamente estudados, vão exigir métodos científicos bastante complexos também, tá? Isso, quando existe essa comparação do método científico, a gente precisa de um fator importantíssimo, que é a reprodutibilidade. O que é essa reprodutibilidade? Quer dizer que a gente precisa ter uma obtenção de dados que se repitam. Ou seja, não adianta eu estudar um grupo de seres vivos agora, ter um grupo de dados e trabalhar com eles para elaborar um método científico, sendo que daqui a um tempo esses dados não vão valer mais porque a gente mudou o meio ambiente, mudou a temperatura do ambiente, mudou a atmosfera, mudou o meio aquático, mudou o pH. Então isso precisa ser reprodutível, quer dizer, toda vez que eu precisar estudar aquele ser naquelas condições, eu tenho que estudar com aqueles parâmetros bem definidos. Quem que faz isso? A gente tem uma ciência chamada metrologia, tá? E o que é essa metrologia? Né? A gente talvez alguém já tenha ouvido falar, mas é bom sempre a gente colocar aqui, porque o nome pode confundir também, tá? Metrologia é a ciência das medições, então é quem faz as medidas, né? Essas medidas que asseguram a exatidão no processo produtivo. Então, por exemplo, em qualquer empresa, a gente tem um setor de metrologia para que exista sempre os dois aspectos aqui: calibração e competitividade. Ou seja, quanto mais a gente refina o método, mais a gente tem uma exatidão e mais a gente tem uma confiabilidade naquele processo. Consequentemente, ele pode ser mais caro e vai gerar uma competitividade. Mas, por outro lado, se eu acho um método tão bom quanto, eu posso gerar um método mais barato. E aí, claro, né, a gente vai ter sempre os padrões de qualidade associados à metrologia. Eu não estou falando só da parte comercial, mas eu estou falando da confiabilidade científica, né? Se você expõe um dado seu, ele necessariamente tem que estar associado a uma confiabilidade, senão ele não vai ter validade científica, tá? Mas sempre foi assim, né? Sempre teve essa ciência? Sempre teve metrologia? Não. Na verdade, antigamente a gente fala que o homem era a medida, né? Então, se a gente for falar lá no século XII, uma das medidas mais famosas que se existia lá eram as jardas, né? Ou a jarda. Que é a jarda? Jarda, naquela época, era a distância entre o nariz e o polegar do rei Henrique I. Então, para a gente ter noção de quão inexato, né, quão abstrata era essa medida, né, porque e depois do rei Henrique I, o que virou essa medida? Quem fazia essa medida? Qual era a confiabilidade dela? Tá? Então, claro que hoje existe um padrão para jardas, né? Esse padrão já está internacionalizado, porque tem lugares que ainda usam as jardas, apesar de a gente não usar muito, e tem esse valor de quase 1 metro, né? Que está aqui embaixo, tá? Padronizado porque naquela época não era essa precisão que se tinha, muito menos essa reprodutibilidade. Existiam outros. Por exemplo, os pés, né? Pés era um padrão regional, principalmente rural, então basicamente para vender terreno, para ter a dimensão aí das áreas, né, de produção, que equivaliam a 3 pés. Desculpa, que equivaliam a 3 pés equivaliam a uma jarda.
vocês percebem a falta de exatidão, porque já vem aí de um dado que a gente falou agora há pouco, era o homem como medida, aqui era o homem como medida também. Então, imagina, né? Ia vender um terreno, qual a confiabilidade desse processo? Hoje a gente tem o padrão PES, né, que também são usados em outros lugares, como um pouco mais de 30 centímetros, tá? Mas, de novo, isso depois de calibrado. Antigamente era o tamanho do pé mesmo, né? Quanto media o pé e eu vendia, comprava por aquele tamanho de pé que não tinha nenhuma medida padrão, tá? Existiam outras, com certeza. Existia o palmo, existia o passo, existia a polegada. A gente fala, mas a gente usa alguns deles hoje. Usa como nome, mas a gente tem aí um valor padrão. Não é mais medir com o polegar de alguém nem com o palmo de alguém, né? A gente tem um valor em centímetros e esse valor aí é chamado de polegada e palmo para certos produtos comerciais que a gente precisa conhecer porque eles já foram tradicionalmente batizados através dessa forma, tá bom? Já continuamos.